uma semana ali que tem poucos movimentos ali muito chamativos, mas com poucas coisas que também são muito interessantes, né? Então, não tem muita informação, mas o que tem é relevante, né? Vamos falar então um pouco aí como que está, primeiramente, o mercado lá fora. O que você diz aí sobre Estados Unidos? Vamos lá. Hoje, essa semana foi bem mais movimentada, né? A gente falou semana passada que era semana de ação de graças, que os Estados Unidos ficava parado, mas aí essa semana a gente teve uma chuva de dados aí. Começando pelos Estados Unidos, eles divulgaram que o PIB deles do terceiro trimestre aumentou 5,2%, né? Veio um pouco não, veio mais acima assim das expectativas, que eram por volta de 4,9, que já é uma expectativa bem alta, né, para um país que está que está tentando, né, com os juros altos trazer a inflação um pouco para baixo, para dentro da meta, que está tentando de alguma forma conseguir alguma destruição de valor ali para conseguir primeiro trazer a inflação para a meta e depois voltar os juros, né, para um patamar normal ali, porque os juros lá tá 5 e tantos, né, quase 6%, e o patamar deles normal é muito baixo, entre 0 e 1 até 2 no máximo, assim, historicamente, né? E não só isso, como saiu também um estudo, esse foi um estudo mais global, assim, da OCDE, falando sobre o PIB de todos os países, né? O PIB mundial nos próximos 3 anos, né? E o que eles estão prevendo aí para esse período é um pequeno aumento do PIB mundial, mas de uma forma geral uma certa estagnação, assim, por volta dos Estados Unidos. Por exemplo, esse ano a previsão é 2,4 e em 2025 1,7, né? Então vai cair um pouquinho, mas vai ficar ali naquele. Não vai ser algo que vai chamar tanta atenção assim, mas ao mesmo tempo também não vai para cima, né? É um estudo bom, eu vou falar mais alguns dados aqui, mas era mais ou menos o que a gente esperava, né? Que é o que é chamado em economia mais ou menos uma estagflação, né? Não tem muito crescimento, mas a inflação está bem alta, né? Está muito acima do patamar médio dela ou histórico dela. A gente espera isso para os próximos 2, 3 anos, inclusive com juros um pouco mais altos também do que a história. Então, é juros mais altos, inflação mais alta e o crescimento um pouco prejudicado. Nesse estudo da OCDE, o destaque vai para a Ásia, né, para o crescimento, principalmente de China e Índia. Né? A Índia, é, a China perdeu um pouco do que chama a mais atenção nela, que era aqueles crescimentos grandes, acima de 7, oito por Os cento. crescimentos Esse ano a gente já de está dígitos. e vai crescer só 5 e nesse estudo da OCDE, ali em 2025 vai ser 4,5, 4,7, que é uma excelente taxa, mas mesmo assim muito abaixo da média da China, e quem vai surgir para capturar assim mais a atenção do mercado deve ser a Índia, né? A Índia, eu vi inclusive no seu stories lá uma matéria falando que a Índia tinha até passado, né, em tamanho de relevância no índice dos mercados emergentes, já chegou a ser o segundo colocado, né? O primeiro é a Índia, que é considerada ainda um mercado emergente nesses índices aí de mercado financeiro, e a Índia agora está em segundo, né? Conseguiu passar Taiwan e Coreia do Sul em tamanho de negociação, volume de negociação de ações, né, do próprio país. A Europa deve seguir com um crescimento baixo, de 0,6 até 1,5, chegando em 2025. E o Brasil, né, que também faz parte desse mundo aí, recebemos uma mensagem essa semana falando, gostei que vocês falam do resto do mundo e não só de Brasil. O Brasil não é uma ilha, e realmente não é. A gente está inserido nesse contexto aí, e dentro desse contexto a gente não tá mal, assim, né? Na previsão da OCDE, para esse ano a gente vai crescer 1,8 e em 2025 a gente vai crescer mais ou menos 2%, tendo uma pequena redução a partir no ano que vem, né? Em 2024, o PIB tende a ser um pouquinho menor. Tirando assim esses surra de dados, né, que a gente chama muito número, muito percentual e tal, é, é aquela perspectiva que a gente vinha dizendo, né? Desde que a gente começou aqui o programa, a gente tem dito isso,
traduzindo para os investidores, né? A gente vai ter um período de juros um pouco mais alto que o normal, né? Já está bem alto, mas não deve cair, mas não deve cair tanto, então ele deve ficar assim, ainda bem alto. As taxas de inflação devem se manter em patamares acima da média, principalmente nos países ricos, né? Que não estão acostumados com as taxas que eles estão tendo agora. E o PIB, né, os investimentos na economia real devem sofrer um pouco, né? Já caíram bastante agora, e eles demoram um pouco para refletir ali no PIB, na economia real, né? O investimento demora de 6 meses até 2 anos para aparecer no PIB, né? Quando ele é feito em indústria e comércio exterior e tudo. Então é uma perspectiva que não é tão ruim, né? Dado que a gente teve a crise do Covid aí, que fechou as cadeias globais, muita gente, né, aquele caos que a gente viveu. Então, assim, de uma forma geral, não é otimista, mas também poderia ser bem pior, né? A gente poderia esperar algo bem pior que não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. O PIB, então, pelo que você está passando aqui para a gente, as expectativas é que se mantenha ali estagnado, mas também a inflação, né, apesar de estar ainda alta, ela está com uma queda, né? Então, isso também já, pelo menos, ajuda a combater um pouco esse aumento da inflação, né? Vai combater a inflação baixa, vai combater os juros mais altos. Isso, pelo menos, traz um pouco mais de tranquilidade para a população. Agora, o que tem acontecido muito ainda também, que a gente não pode ignorar, que são aí dos conflitos, principalmente. A Rússia e a Ucrânia, apesar de ter saído bastante já de cena, né, já não se fala mais tanto sobre a guerra que está acontecendo ali, mas ainda existe. Ainda está acontecendo, ainda tem notícias, ainda tem ataques mais específicos, né, não é tão mais midiáticos, mas ainda está acontecendo ainda muita coisa por lá. E a guerra também entre Israel e Hamas, que estamos num momento de trégua, né, na qual Israel negociou com Hamas uma troca ali de prisioneiros, né? Isso vai fazer com que tenha uma cessão ali se ceda um pouco esse conflito. Mas, novamente, não tem nada acabado ainda é muito importante ficar de olho nisso. Qualquer estresse ali maior volta, não somente os conflitos, mas tudo isso puxa também os preços lá para cima. E, obviamente, que todas essas expectativas que o César acabou de compartilhar com a gente, ela leva em consideração as expectativas com as guerras também. Uma melhora também mais rápida ou uma demora também maior pode fazer com que essas expectativas não se sustentem no longo prazo, né? E mais alguma coisa sobre o mundo, ainda mais uma coisa sobre os demais países, César, que você acha É, importante eu, comentar? sim, essa questão dos riscos que você citou, né, que são essas tensões geopolíticas que a gente tem passado, elas estão, não só elas podem fazer preço, né, no mercado e tudo, mas elas têm também uma outra questão que eu acho importante, que a gente inclusive falou semana passada, que é das commodities, né, principalmente as commodities agrícolas e de alimentos, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de índice aqui no Brasil, e é mais essa questão climática, né? A gente passou um ano difícil aí, de poucas chuvas e muito calor. Conversei hoje, por coincidência, com uma cliente que é produtora rural e ela disse que o negócio está feio mesmo. Assim. Atrasaram muito a plantação, a chuva não veio e a perspectiva não é boa. Então, isso não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Então, essas acho que são as duas questões que trazem mais risco aí, principalmente para a questão inflacionária, né? E, e um terceiro lugar, acho que corre por fora ali, que a gente também tem que ficar de olho, é a questão das dívidas dos países, né? Quando a gente tem juros mais altos que a média, inflação mais alta que a média, significa que o pagamento das dívidas dos países vão ficar mais caras. Então, vai precisar de mais dinheiro para rodar essa dívida no futuro. E isso também é um pouco preocupante, mas é uma questão que dá para, né, o prazo dela é um pouco mais longo do que, obviamente, uma guerra e uma quebra de safra tão grande como a gente pode ter. Verdade. Aqui no Brasil, aproveitar que também, né, estamos falando dos indicadores, vamos falar também dos indicadores aqui do Brasil sobre as expectativas ali de inflação, né? A gente teve esses dados divulgados hoje, relativamente em linha, ali, né, sem grandes surpresas, mas comenta um pouco para a gente o que aconteceu aí nos indicadores. Vamos lá, professor.
Quem tem mais tempo de mercado e estava ali acompanhando as notícias já em 2000 eu não lembro quando que foi, mas foi na época da Dilma que o pessoal falava da inflação do tomate, que o tomate deu uma subida absurda e todo mundo falava, o tomate está puxando a inflação, está puxando a inflação. Então a gente teve um repeteco agora, mas agora foi a cebola e a batata que puxaram a inflação. Obviamente é uma brincadeira, mas é que a gente teve a divulgação do IPCA 15 de novembro, né, que é o IPCA até o dia 15 desse mês, e como, né, você falou, ele foi 0,33% o resultado, o esperado era 0,30%, veio bem em linha. O anual está 4,84%, que está se aproximando bastante do teto da meta, né, que é uma passagem ali importante para o Banco Central e para a questão dos juros. E a gente também teve a divulgação do IGPM, né? O IPCA é o índice de preço para o consumidor amplo, que é mais para o consumidor, e o IGPM ele é dividido em 60% para o produtor, né, do atacado, 30% do consumidor e 10% da construção civil. Então ele é um índice um pouquinho mais abrangente, né? E ele veio 0,59, a previsão era 0,63, então ele veio abaixo da previsão. E no anual ele está menos 3,46. Né? Ele está negativo o IGPM nos últimos 12 meses. Tá? São questões importantes porque esses dois índices costumam, eles têm alguma correlação ali, obviamente, né? Porque tem um pedaço grande ali do IGPM que é índice de preço ao consumidor, mas eles têm essa correlação que um pode antecipar um pouquinho o que vai acontecer com o outro. Né? O IGPM vindo abaixo um pouco do previsto, ele pode sinalizar que o IPCA venha a cair mais daqui para frente. Né? E quando a gente abre ali o IPCA para ver, por que veio um pouquinho acima do previsto, tal, e foi justamente a parte de alimentos e vestuário, né? Principalmente alimentos, que veio bem acima do esperado, pelos fatos do que a gente tem falado bastante aqui, de quebra de safra, de problema de transporte, de plantação, etc. Né? Ele tem um peso grande, né, no índice, né, essa parte de alimentação, e é um setor, né, específico que bate direto no bolso do povo, e cebola e batata é no bolso de todo mundo. Né? Assim, são poucas as pessoas que não comem cebola ou batata, mesmo de forma indireta ali, é, pobre, rico, todo mundo. Então, ele afeta diretamente. Né? A cebola subiu 38% e a batata 20%. Então, foi muito fora da curva mesmo. Esses choques, né, de oferta, eles são. Eles podem acontecer num determinado momento, assim, e depois acabam sendo absorvidos ali pelo índice, acabam sendo absorvidos. O problema é a gente ter todo mês algum choque diferente, né? Principalmente em alimentos e principalmente em alimentos básicos, né? Que fazem parte da cesta básica aí, são componentes básicos aí. Por exemplo, a gente teve ultimamente a inflação do azeite, né? Que está muito importante também. Teve questão climática, teve questão na Espanha, né? Da produção de azeite, na Europa, de uma forma geral deu um problema sério lá com o azeite, teve até roubo de azeitona, roubo de carga, de tão caro que o azeite se tornou lá. Bateu aqui, né? Quem gosta e compra sentiu, mas o azeite não é um item tão essencial assim na nossa vida, não é tão disseminado, apesar de eu gostar pra caramba e estar sentindo muito no meu bolso. Mas a cebola e a batata são muito mais e tiveram essa. Então, assim, já foi um mês o azeite, agora a cebola e batata. Pode ser que mais para frente a gente tenha de itens ainda mais básicos, tipo milho e soja, que são a base de muita coisa. Então, é uma questão para a gente ficar de olho aí nesse final de ano e começo de verão, que é quando deveriam vir as chuvas, né? E a gente não sabe como que vai ser. Pela previsão, deve vir bem abaixo do esperado a quantidade de chuva que a gente precisa para a questão aí do agro e dos grãos. Com certeza. E tem, como você falou, para os outros países, a questão do endividamento dos países, né, que está muito elevado. Para o Brasil também não é diferente, a gente continua com esse problema já há bastante tempo e seguimos ainda com esse problema. O grande ponto é que ainda temos discussões sobre as questões fiscais que estão rolando ainda no Brasil, sobre a reforma fiscal. Então, em breve aí já deveria ter acontecido, mas é previsto aí que nos próximos dias saia alguma coisa em relação à tributação dos fundos
offshore, dos fundos exclusivos aqui no Brasil, mas tem muita coisa que ainda está sendo tratada, que não é uma única pessoa que decide isso, né? Não é uma canetada do presidente. Então, isso acaba indo para os deputados, passa para o Senado, e volta, precisa da aprovação do presidente. Então, essas idas e vindas têm atrasado bastante essas questões e que não podemos demorar muito para não atrapalhar, né? Já tínhamos previsto ali o ministro Haddad já tinha falado que ele queria alcançar aquela meta de déficit zero para o ano que vem. Já vimos que é muito, extremamente improvável. Então, estão correndo atrás agora para tentar, pelo menos, que isso não seja muito elevado, né? Então, tem muita água ainda para rolar, mas o Brasil também passa por essa questão fiscal que é extremamente relevante. Enquanto a gente não conseguir cortar os custos e também aumentar a arrecadação, isso vai trazer ainda consequências também para a nossa inflação, para o nosso desempenho aqui, não é mesmo? O arcabouço fiscal, né, que foi aprovado esse ano, deve começar a funcionar a partir do ano que vem, ele, mesmo na hipótese mais otimista dele, né, a gente conseguindo justamente aumentar as receitas, reduzir um pouco as despesas e tal, mesmo na melhor das hipóteses, ele não era um grande controlador do, do aumento da dívida, né? Eu não lembro de cabeça aqui como eram os números, eu vi algumas projeções, alguns economistas fazendo algumas projeções, e dentro ali de um contexto de realidade, com o que vinha acontecendo no Brasil e tal, o arcabouço era ok, né? A gente fez um programa aqui falando sobre ele e tal, tem alguns problemas, tem algumas, né, tem uns prós, tem contras ali, mas num ambiente normal, dificilmente a gente ia conseguir zerar esse déficit tão rápido, né? Ia demorar bastante, dependia de coisas muito específicas, dependia de um crescimento do PIB um pouquinho maior do que a gente está prevendo, dependia de aumento da arrecadação, né? O PIB aumenta, a produção vai aumentar a arrecadação, e depende também da reforma tributária começar a pegar também, né? Também a gente é tudo interligado. É, então, assim, eram muitas variáveis que tinham que acontecer para que o cenário bom ocorresse, né? Pelo que a gente está vendo, algumas estão falhando em acontecer por mil questões, algumas culpa do governo, algumas questões como essa de quebra de safra, como problema geopolítico, juros altos dos Estados Unidos, enfim, vários. O cenário que era para ser o ideal não está se concretizando. Então a gente pode ter também ano que vem algo, alguma notícia. Não vai ser tanta surpresa, mas né, diferente do que o governo queria, que era o déficit zero, parece hoje que vai ser meio complicado de atingir. É importante que a gente não pare novamente, né, com essas iniciativas e que avance rapidamente para que isso não vire uma bola de neve, né? Quanto mais tempo demora, isso cada vez fica mais difícil de correr atrás, né? É importante ter isso tudo já o mais adiantado possível, né? Lembrando também que além das decisões tem muita coisa que não inicia, né? Mesmo tomada a decisão e já assinada não inicia de imediato, tem prazos a ser cumpridos, Sim. então tudo isso faz com que isso já seja postergado naturalmente. Então é, é muito importante que isso acabe o quanto antes. Mais alguma coisa que tem para falar aqui sobre o Brasil, César? Aqui temos uma notícia boa aqui, cara. Aqui a gente não dá só notícia ruim, não. A É, notícia boa da semana, não é nem da semana, é do mês. Saiu dado aí sobre o fluxo estrangeiro na bolsa, né? Em média aí os gringos eles movimentam metade do volume da bolsa, da nossa bolsa aqui brasileira, da Ibovespa. Durante o começo do ano, eles tinham aumentado a posição até ali junho, julho, a posição chegou num pico e depois começou a cair vertiginosamente, né? O estrangeiro começou a tirar dinheiro do Brasil, bem naquela época ali que as taxas de juros americanas longas começaram a subir muito, né? Eles aproveitaram para tirar o lucro daqui, levar para os Estados Unidos e pegar esses títulos mais longos aí, com muita segurança e tal. a E partir de junho parecia, ali, né, esse movimento começou é, muito forte. isso, parecia, né, que a gente ia terminar o ano meio naquela sensação de que poderia ter sido melhor e tal. Mas, de repente, aqui, principalmente a partir do finalzinho de outubro,
a bolsa entrou num pequeno rally ali, subiu bastante, saiu de 113, 114, bateu quase 127, né? Não sei se chegou a fechar acima de 127, mas chegou bem perto. Tudo porque o fluxo estrangeiro recuperou tudo que tinha perdido de junho para cá em um mês. Né? Então, essa foi uma notícia boa. O estrangeiro voltou para o Brasil forte nesse mês, né, de novembro, puxou a compra de ativos aqui no Brasil. E isso é uma notícia boa para a gente, assim, né? Porque a gente não tá afastado do resto do mundo, mas ao mesmo tempo, mesmo que seja um valor pequeno, a gente sabe que é um valor pequeno que é movimentado aqui no Brasil em bolsa de grandes fundos, né? De fundos de pensão, etc. É uma boa notícia, deixa a gente um pouquinho mais otimista, porque a gente sabe que os grandes movimentos de alta aqui no Brasil geralmente são iniciados com a entrada de fluxo estrangeiro, aí depois os institucionais chegam, por último, os PFs chegam. Né? A gente gosta de olhar para esse dado justamente por isso e para a gente conseguir estar um pouquinho à frente ali da, da manada, né, como a gente chama, para a gente tentar tirar alguma vantagem desses movimentos aí. Quando a gente olha para de forma fundamentalista para os fatores, o Brasil ele é um país que tem tudo para avançar, enquanto os demais países ali ao redor do mundo, países de primeiro mundo, países relevantes, ainda estão passando por uma situação bem mais complexa que a gente nesse sentido. Então, a gente está numa situação, a foto ela é bonita, temos ainda um fluxo, como o César relatou, interessante. Hoje a gente acabou ainda fechando a bolsa um pouquinho para baixo ali, né? Caiu 0,29, mas não chegamos a fechar no 127 ainda, mas estamos ali beliscando, chegamos ali 126,5, mas a tendência ela ainda está para alta, então ainda tem fluxo ainda para entrar, já estamos ali novamente nos últimos dias lateralizado, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas ainda o cenário é favorável para os ativos de risco no Brasil. Ainda tem muita coisa boa, não só para a Bolsa, mas também para os fundos imobiliários. O mercado imobiliário. Essa é bem importante falar também de fundos imobiliários, que a gente sabe que tem dois movimentos grandes aí. Primeiro é o fluxo para renda variável, né, que sempre acaba pingando ali nos fundos imobiliários. E segundo é a perspectiva de redução e a efetiva redução, o início de movimentos, né, pelo que parece, de redução das NTN longa, né, que é o que o investidor olha para comparar com o fundo imobiliário ali, né? De grosso modo, ele compara o rendimento do fundo que é isento com o rendimento de uma NTN mais longa, porque os fundos têm reajuste por IPCA, enfim. Mas caindo essas taxas mais longas, a tendência é que o fluxo volte a entrar nos fundos imobiliários e tem muito fundo imobiliário bom que tem preço abaixo do valor patrimonial, que tem uma carteira sólida, que tem controle de garantias, que paga regularmente todo mês. Então a gente gosta de olhar bastante para esse segmento também. E muitos clientes gostam, né? Porque o pagamento de dividendos na conta todo mês ajuda muito, né? Tem muitos clientes que Isento de gostam muito imposto. de isento de imposto ainda. Isso ajuda muito, é muito favorável para esse setor, porque ele veio de uma situação macro muito ruim. Então, a macroeconomia prejudicou muito o desempenho desses fundos, e com essa macroeconomia voltando agora para onde é esperado, a gente ainda consegue achar muitos fundos, assim como para as ações também conseguimos achar muita coisa muito interessante, boa, de qualidade, que foi prejudicada no macro, mas que o micro, né, quando a gente olha para dentro da empresa, são coisas, ativos muito interessantes, com potenciais muito grandes, não só de valorização na cota e na valorização, mas também com uma perspectiva de aumento de lucro para os próximos meses. Então, olhando aqui para a temporada a temporada de resultados que a gente passou agora recentemente, a gente vê que muitas empresas ainda entregando resultados muito interessantes, muito atrativos, mesmo passando por um momento de estresse, um momento complicado. Então, as coisas melhorando, temos vários indícios aqui de que isso deve também melhorar, e a gente achar ali várias empresas pagando mais do que 6, 8, até mesmo 10% de dividendos, mas em empresas sólidas, empresas de qualidade, e não somente uma aventura ou uma aposta. São empresas que têm boas perspectivas, que já têm bons ativos, e como o César falou, por conta do macro,
a gente tem ainda muita coisa desvalorizada temporariamente e que deve retomar a alta. Obviamente, a gente ainda continua com taxas de juros elevadas, não podemos desprezar também os riscos que existem dentro da renda variável, pensando que a gente ainda está com uma taxa de juros ainda acima de 12%, né? A gente ainda tem mais do que 1% ao mês, isso olhando só para a Selic, mas a gente ainda tem vários outros ativos que a gente gosta de diversificar, olhando para crédito privado, ativos de emissão bancária, ainda em renda fixa, que dá para ganhar mais do que 1% ao mês, mas ainda assim começa a mudar um pouco esse ciclo, né? Então, quanto maior for a taxa, as pessoas ficarão confortáveis em ficar em renda fixa. Com tudo isso agora cedendo, não só no Brasil, mas no mundo, a gente vai começar a ver esse direcionamento do fluxo de renda variável, ativos de risco, avançar e acelerarem ainda mais. Então, é importante que todos tenham uma posição, e todos que tenham esse perfil, né, de risco, tenham uma posição dentro desses ativos. E não temos Perfeito. também só notícias boas, né? A gente poder caminhar aqui para o encerramento, tivemos uma notícia muito triste aí que aconteceu ontem. Já era relativamente esperada, né, que isso fosse acontecer em breve, mas quando chega a gente sempre fica chateado, né? Qual que é aí o momento cultural da semana, César? Pois é, o nosso momento cultural, infelizmente, é uma notícia triste, né? Faleceu ontem um investidor americano super conhecido, né? Ele morreu com 99 anos, ele se chamava Charlie Munger. E ele era o braço direito do Warren Buffett, né? O Warren Buffett acho que é mais famoso aqui, né? Ele é uma figurinha bem conhecida no mundo, mesmo quem não é, né, do mundo financeiro, se já leu alguma coisinha de mercado, provavelmente ouviu falar do Warren Buffett. A gente tem a figura do Luiz Barsi aqui, né, que muita gente compara com o Warren Buffett, mas Uma enfim, banca né, brasileira. sem querer menosprezar o Luiz Barsi, obviamente, mas o Warren Buffett, muito por causa do Charlie Munger, né, eles ficaram muitos anos à frente da Berkshire Hathaway. Eles tiveram de 65 a 2021 uma média anualizada de retorno de 20%. Isso é um absurdo de retorno por tanto tempo. Então, assim, são dois investidores super qualificados e tal, e eram investidores que são considerados assim low profile, né? Não é aquele cara que eles tinham bilhões de dólares e você nunca viu os caras com super cobertura, não sei aonde, viajando de jatinho para não sei o que, lá, lá, lá. É o cara que é o dom dele, né? Fazer aquilo, ele sabe fazer, ele estudou para fazer aquilo, ele tem uma mente, um foco muito grande e não precisa ficar se mostrando para os outros e tal. E ele para quem, né? Mesmo para quem não é do mercado, ele tem lições muito boas, tanto de mercado como de vida mesmo, ou falando de firma, de empresas, de mundo corporativo e tal. Ele era um crítico grande desses negócios de fazer carnaval nas empresas, de super motivação e tal. Ele achava que não tinha que fazer nada disso, isso é perda de tempo, e o que você tem que fazer mesmo é uma coisa bem simples e que é muito difícil hoje em dia, é sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Eu até anotei aqui duas frases que ele falou em relação a isso. Ele disse: na minha vida não conheci nenhuma pessoa inteligente que não lesse muito. Zero. Então é o seguinte, não é que você lê muito, você é inteligente, mas se você é inteligente, você lê muito. E ele fala: vejo muitas pessoas que não são as mais inteligentes, mas são máquinas de aprender. Vão para a cama todas as noites um pouquinho mais sábias do que quando acordaram. Mas, assim, fora do mundo, né, sem pensar muito no mundo, nosso mundo aqui financeiro, são duas lições boas aqui para qualquer um. Para a gente, né, a gente tenta seguir isso bastante, né? A gente busca ler muito, busca muita informação, Ele falava muito também disso de querer passar para os outros o seu conhecimento, né? Ele tinha esse dom, né? Ele falava muito bem, era muito engraçado, sim. Quem procurar no YouTube as palestras lá que ele fazia todo ano lá na convenção de Omaha, da Berkshire, vai encontrar muitas pérolas, é gostoso de ouvir, é um cara assim animado e tal, estava sempre ele era contra ser ranzinza, né? Era contra ser de mau humor também. Se eu tivesse 2 bilhões de dólares também, talvez nunca ficasse de mau humor. Mas são lições boas, assim. Ele falava: não tire só lições de gente viva. Leia também as pessoas que já morreram, tem muito para aprender ali. Infelizmente, agora a gente vai aprender com ele do lado de lá e não mais desse lado aqui.
Com certeza. Ele era vice-presidente, né, do conselho da Berkshire, foi o braço direito do Buffett por longas décadas e, e era uma das poucas pessoas que peitavam o Buffett, né, que quando o Buffett começava a caminhar para um lado um pouco mais estranho, ele era o primeiro ali a puxar a orelha do Buffett. Então, que possamos seguir ainda mais esses ensinamentos dele aí, agora, né, como o César citou, do outro lado, mas que deixou muito conteúdo, muita coisa interessante. E encerramos a nossa semana É aqui, isso. nossa resenha, com esses ensinamentos, né, de leitura que o César trouxe aí do nosso querido Charlie Munger. Mais alguma coisa para acrescentar, César? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Essa semana é isso. Semana que vem tem mais. Quem gostou, manda aí uma pergunta, uma dúvida, ou um elogio, um feedback. A gente também gosta bastante de ouvir. Com certeza. A gente quer também aprender com vocês como deixar isso mais interessante, mais atrativo para vocês. Então, valeu, pessoal. Nos vemos semana que vem. Um abraço e até já. Grande abraço.